Olá, sejam bem-vindos para mais um programa Hora Técnica. Hoje daremos início a uma série de vídeos, entrevistas com personalidades da engenharia e arquitetura da nossa região e principalmente que seja da nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Friburgo. Esse programa Hora Técnica foi criado numa diretoria de 2003 e desde 2003 vem dando continuidade a esse programa. Então faremos um trabalho de memória da maior parte dos diretores e presidentes e mesmo de quem sempre participou, não na diretoria, mas sempre participou da história da cidade, seja na engenharia, na arquitetura, no bem-estar, atender o cidadão e principalmente no saneamento, que não deixa de ser, sem dúvida, saúde para o cidadão, né, para a população total. E hoje recebendo o arquiteto e urbanista Eduardo De Vries. Eduardo, seja muito bem-vindo, né? Obrigado. Mais uma vez. E dessa vez a gente fazendo essa história, né? A gente quer muito contar a história e deixar gravada por todos nós. Já tivemos vários, né, profissionais ao longo desse tempo, são 56 anos, e que já se foram, muitos não tiveram a oportunidade da gente gravar, e nós estamos no caminho, né, na cronologia e temos que deixar, né, registrado o bom trabalho. Você fez um trabalho em Nova Friburgo muito longo, né? Na política pública, sim, né? Em vários governos, em vários temas, em secretarias, sempre ligada ao serviço público de obras, a meio ambiente. E queria que você contasse um pouquinho. A minha própria formação foi mais para o aspecto público mesmo, né? Isso. Queria que você começasse teu nome, né? Te apresentando, né? O seu nome. Eu sou o arquiteto Eduardo De Vries, também sou sanitarista e também além de sanitarista, a gente fez também a arquitetura e urbanismo turístico. Daí eu estar sempre ligado à questão pública, né, de políticas públicas, né? Então, eu me lembro, durante o curso da Universidade de Santa Úrsula, o qual você também se formou, e de lá para cá, a maioria foi nas questões públicas. Então, logo no início eu fui para Manaus, trabalhei com o Severiano Mário Porto, um ícone também. Depois em Vitória com Carlos Alberto de Vaca, outro ícone. E no governo do Dr. Heródoto, de 1983, ele me convocou. Eu vim ajudar a professora Dilma Maria de Moraes a montagem da Secretaria de Turismo, que era apenas uma diretoria, uma sala, um funcionário e seu tufi. E ele foi um baluarte do turismo de Nova Friburgo. Muitas ideias, muito afinco, né? Com a professora Dilma Maria de Moraes também. Foi uma equipe grande. E depois fiquei na vida particular, vamos dizer, né, do empreendedorismo. E em seguida eu retornei já com o prefeito Paulo Azevedo, à frente da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que foi a primeira criada no estado do Rio, pelo Dr. Heródoto, quando foi feita uma alteração, uma mexida na prefeitura. E então ela era composta de zona urbana, zona rural, enfim, era tudo. Hoje temos a Altran, hoje temos a Secretaria de Agricultura, hoje temos a Secretaria de Obras, era tudo junto. Então nós tínhamos uma equipe sensacional. E essa equipe gerou muitos frutos para o nosso município. Então, por exemplo,
os primórdios do TAC, nós fizemos. Até com a TV Serra Mais estava implantando em Nova Friburgo. Então, escolheram a Pedra do Elefante para antena de transmissão para toda a região. E era um cume de morro. Então, como fazer aquilo? Então, eles eram ligados ao senador Elinho, ao super Elinho, ao senador Antônio Carlos Magalhães. Tinha também o filho do ex-governador, Chagas Freitas. E o Cláudio era uma pessoa muito inteligente. Então, junto da criação do primeiro Conselho Municipal do Meio Ambiente, que foi o CONDEMA, Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente, de Defesa do Meio Ambiente, nós fizemos um acordo, então, com a atual InterTV, que já era InterTV, só que era mais conhecida como Serra Mar. E foram feitos aquelas vinhetas sobre as questões ambientais. Não jogue lixo no rio, aí aparecia uma pessoa jogando, traz doenças, etc. Várias chamadas voltadas às questões ambientais. Foi um dos inícios que não existia TAC. Então, foi o termo desamelante de conduta, ajuste de conduta. Que é uma forma de compensação de efeitos que podem ter efeitos colaterais, né, de atividade. E inspirado no professor Eduardo Jordão e no professor Pessoa, eles fizeram um livro que é um best-seller no saneamento básico. Um outro é o do Miguel. Esse nos inspirou na filosofia, que na época nós chamávamos do homem. O homem e as suas necessidades. Ar, água, alimento. Não existe vida sem isso. A parte urbana, nós encaixamos a parte urbana, que era o transporte, né? Circulação, transporte, hoje mobilidade, lazer, moradia e trabalho. E o homem moderno, energia, comunicação. Naquele tempo era telex, né? Hoje em dia você fala ao vivo no Japão, outros meios, uma evolução incrível. E a geração de lixo, que era chamado, não era ainda resíduos, não era lixo, e esgoto. E que a diferença entre os seres humanos era a saúde e a educação. Então, a saúde curativa, Secretaria de Saúde, e a preventiva, questões ambientais. A educação formal no lar e na escola e a educação ambiental. E o desenvolvimento focado no turismo. O turismo normal, que é o turismo de lazer, o turismo forçado, né, esse das convenções, etc. E o turismo ecológico. Aí, pautado nessa filosofia, foram as ações ambientais. Inclusive o professor José Lutzenberger, que não era nosso ministro, e não existia o Ministério do Meio Ambiente. Ele era o secretário-geral do Meio Ambiente. Eu conheci em Brasília justamente na ocasião, no congresso, em que os arquitetos deliberaram para fazer o próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo, deixando o CREA, que temos uma história muito bonita juntos, sempre com o apoio do CREA. Então, a arquitetura não era segundo plano, era primeiro plano. Até pelo nascimento da engenharia, né? O engenheiro arquiteto, né? Que tinha antes, bem antes, né? Que aí que se definiu, né? Exatamente. Então, o CREA, muito importante na vida dos arquitetos de 2012 para trás, fez parte da nossa vida. E ainda faz por afinidade, né? Eu, por exemplo, sou engenheiro sanitário e ambiental. Então, o principal eu sou arquiteto urbanista, por formação. E sou também engenheiro sanitarista e ambiental.
Mas não sou ligado ao CREA. Essa foi uma das falhas, né? Eu deveria manter o meu registro no CREA, mas não tem registro no CREA, né? Uma coisa que eu senti muito, né? Inclusive na primeira eleição que eu votei junto ao CREA, que a gente podia optar, ou CAL ou CREA, que eu votei ainda pelo CREA. Isso que entrou o Sidney, né? Que é atual presidente do CAL até isso. E das obras, né, implantadas, e que eu já te acompanho há bastante tempo, né? Que dos teus projetos que a gente chegou a bater estacas, né? Junto com meu pai. E das obras, a gente tem algumas assim de que você teve uma notoriedade na obra, né? A implantação, por exemplo, na questão de saneamento, sim, né? A gente tem a concessão, né, da água, né, que foi um tumulto na época, né? Foi uma briga, né? Não entregamos a água, não sei o quê, né? Teve um problema político já na época, mas era necessário e hoje é implantado no Brasil inteiro. Se não tivesse sido sacramentada, na catástrofe nós estaríamos cuidados. Estaríamos limpando até hoje. E realmente foi um trabalho e hoje foi, né, sempre um espelho, né? E na IBMA, né, que a gente inclusive fez um congresso. Um congresso, primeiro. Fizemos o congresso e... apoio daquela empresa Furnas. de Furnas. De Furnas. Até a gente viu um coquetel que lá, né, no resíduo, né, todo mundo onde eu jogo lixo, pessoal. Eram histórias interessantes. De tão bem trabalhado que era na tua gestão e na gestão dos que vieram, né, sempre todo mundo prosseguindo. E a empresa, né, Queiroz Gulvão, que é IBMA. É que nessa questão das concessões, se você me permitir uns 5 minutinhos, eu falo rapidinho toda a filosofia. O programa é seu. Então, o ar, por exemplo, nós tínhamos uma grande equipe. Paulo Braga é um nome nacional, Álvaro Braga, outro, Fabiano Artascos, entre outros. Então, com isso, nós ficamos fazendo, naquele tempo, a gente debruçava no mapa, no IBGE, e traçava as linhas. Olha a trabalheira. Ligando Itaboraí a Macuco, a Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Investe continuamente em obras de melhoria e ampliação da rodovia. Oferece serviços de socorro médico, resgate, reboque, auxílio mecânico, capturas de animais e combate a incêndio durante 24 horas. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Olá, você que tem registro no CREA. Não é frustrante trabalhar duro, contribuir muito para a Previdência Social, sem saber se você vai poder se aposentar com tranquilidade? A cada ano, o governo federal anuncia cortes nos rendimentos dos aposentados. Você está preparado para viver apenas com o benefício mensal do INSS quando parar de trabalhar? Então saiba que no Brasil, apenas 1% das pessoas conseguem manter seu padrão de vida após a aposentadoria. 99% tem que continuar trabalhando para se manter ou depende de parentes até para tratamentos de saúde, moradia ou pagamento de dívidas. Se não podemos contar com a Previdência Social, o que fazer? A solução é buscar uma previdência que complemente sua renda futura. E você que tem registro no CREA tem uma excelente alternativa. É isso que a Mútua oferece exclusivamente aos seus associados e dependentes. Uma previdência complementar, muito bem administrada, chamada Tecnoprev. Veja algumas vantagens desse plano fechado de previdência. Elevada rentabilidade, acima das médias de mercado. Por quê?
O dinheiro que você investe é bem aplicado por profissionais que entendem de mercado financeiro. A BB Previdência, vinculada ao Banco do Brasil e parceira da BB DTVM, líder em administração de recursos de terceiros. E o Tecnoprev reverte toda a rentabilidade dos investimentos para os participantes, pois é um plano sem fins lucrativos, instituído por uma caixa de assistência. Por isso, nossa taxa de carregamento é zero e com menores taxas, maior retorno. Flexibilidade nas contribuições. O Tecnoprev atende também aos profissionais autônomos com renda mensal variável. Você pode suspender ou alterar o valor de contribuição, tanto para mais quanto para menos, respeitando o limite mínimo do plano. O investimento é seguro e pode ser acompanhado pela internet, no computador, tablet e celular. Suas contribuições são individualizadas em extrato e são exclusivas para formar a sua aposentadoria. Transparência. O participante tem acesso a extratos, gráficos de rentabilidade, carteira de investimentos, simuladores de contribuição e aposentadoria e outras informações, disponibilizadas 24 horas por dia no site da BB Previdência, www.bbprevidencia.com.br. E tem mais! Suas contribuições para o Tecnoprev podem ser deduzidas da base de cálculo de seu imposto de renda anual, aumentando ainda mais os seus ganhos. Conheça a Mútua e os benefícios oferecidos para os profissionais do sistema Confea-CREA, associados da Mútua e também para seus dependentes. Venha para o Tecnoprev. Entre em contato com a Mútua pelo telefone 0800 610003 ou e-mail tecnoprev@mutua.com.br ou www.tecnoprev.com.br. Tecnoprev, um futuro sob medida para você e sua família. Continuando o Conselho CONDEMA, né, de Defesa do Meio Ambiente, fizemos então a APA, Reserva Ecológica de Macaé de Cima. Isso proporcionou uma entrada de recurso muito grande para a Mata Atlântica. Quem trouxe esse recurso foi o Instituto Pronatura, que tinha o Dr. Marcelo à frente. Ele era casado com uma princesa de algum país europeu, que agora eu não lembro, e era amigo ainda do então Príncipe Charles, não era o Rei Charles, era o Príncipe Charles ainda. E foi conseguido então os recursos para desenvolver a reserva de Macaé de Cima. O casal, o Sr. Rosto e a Dona Elizabeth, doaram um terreno que íamos fazer lá um ponto de apoio do Jardim Botânico. Foram oriundos desse recurso. Foi a ordem de $700 mil, da MacArthur Foundation, da Nautilus Glass, da Shell do Brasil, que a filosofia era não atacar o poluidor. Todo mundo sabe que a Shell é poluidora. Então, fomos buscar recursos para a proteção das questões ambientais. Então, saíram mais de 100 publicações sobre de estudos, né, científicos sobre a Mata Atlântica. Várias espécies, na época foram 8 novas espécies. Animais que foram encontrados lá, que não se sabia, por exemplo, que o mico-leão-dourado, que basicamente fica em Silva Jardim, ele vinha acasalar em Nova Friburgo e voltava. Várias espécies da Mata Atlântica. Né? Fazem essa peregrinação, né? Tanto da flora quanto da fauna. Aí a questão do alimento, os incentivos, trouxemos para cá o atual IBAMA, na época era IBDF, trouxemos para cá também a parte de pesca,
e foi implantado em Macaé de Cima a questão da truta. Foi um erro que deu certo, porque ela não é oriunda daqui, poderia ter dado tudo errado. Como, por exemplo, nós embargamos a vinda de javalis, Sim. que não é da nossa localidade. Então, poderia haver diversos problemas, um desequilíbrio. Não foi aceito. E hoje é a APA estadual de Macaé de Cima. Cresceu. Conheço. Né? Fizemos também, e quando ela ficou pronta, né? Fizemos durante 3 anos. Eu havia saído da secretaria para me candidatar a vereador quando concluiu o trabalho, né? Então saiu em nome do Fabiano. Como é a equipe, não vejo nenhum problema. Então na história foi a APA da Caledônia, a APA do Três Picos, se ajudou. E hoje é o Parque Estadual dos Três Picos. Onde que vai isso? Enorme. É Uma como coisa que- exemplo no mundo isso. É. E a água do alimento. E na água, as questões da manutenção dos mananciais, a implantação de uma fiscalização, notadamente nas nascentes. Não havia essa consciência que há hoje, mas nem 10%. Eram poucos. O professor Rosalvo Magalhães foi um grande mestre também, sempre nos ajudando, né? E a parte do saneamento. Então, nós tínhamos a circulação, que hoje é a mobilidade. Foi quando nós nos reencontramos e ficamos até hoje juntos, não é? Verdade. Foi nos projetos do terminal, né? Que o Dr. Heródoto, no governo dele, fez um trabalho de reestruturação do trânsito na Nova Friburgo. Foi inclusive tema do meu trabalho final de urbanismo na Santa Úrsula. Eu e a Lucinha Borges fizemos juntos. E fez o Terminal Sul e o Norte. Aí dentro dessa filosofia fizemos mais 2 terminais, que seria o Sul e o Norte. Isso. E também seria de estações de transferência, né? E transbordo. Que hoje não, hoje é o cartão. A gente tentou implantar na época, exagerar 200 de desemprego e acabou que não foi. Teve a rodoviária até A rodoviária de integração, a integração, praça, muito bom. que deu tipo um bololô, porque ela ia até onde hoje é o INSS, né? Até hoje é o INSS, hoje tem aquele shopping, né? Friburgo Shopping, iria até ali. Então foi feito um movimento de abraço, uma praça. Seu Rolando Miele era uma das pessoas que encabeçavam, né? O Francisco da Atlas, né? Da gráfica, era Francisco da Gráfica, né? Também trabalhando muito, muito, muito. E com isso reduziu-se a rodoviária. E como é que ficou a implantação da EBMA? Ali tem que era um lixão, né? Era lixão mesmo, uma coisa agressiva. Lá, né? Agressiva. Esse terreno foi emprestado pelo Roberto Cantelmo. Cedeu um pouquinho, aí foi ficando. Aí o Dr. Heródoto, ele, através do Eudimar Taveira Neves, era um biólogo sanitarista, ele projetou a usina de lixo. Só que o local era lá na frente, no quilômetro 10 já. Então a FEEMA, na época, não liberou. Por quê? Ia ficar um passivo ambiental e o projeto, infelizmente, não contemplou. Que esse rapaz, o Eudimar, ele foi um dos que começou a desmistificar o lixo. Era lixo. Caminhão caçamba com uma redinha. Ele colocou o primeiro compactador, né? Ele colocou. Colocou o compactador branco. O caminhão era branco. Carregar o lixo era branquinho, bonito, né? Com as cores do governo da época, lá era puxado para o verde. Então, um rapaz que muito contribuiu também. Então, saiu o governo do Dr. Heródoto, entrou o governo do Paulo. Nós chamamos o Gilson Mansur para ajudar, sanitarista já de nome lá da Conlurb. O José também, que era o presidente da Conlurb.
E pegamos esse projeto, que já estava 70% pago numa empresa do Paraná, e conseguimos ajeitar e trazê-lo para o próprio local do lixão. Com isso, nós reurbanizamos o lixão, passou a ser aterro controlado. Então, iniciou-se também uma parte de reflorestamento. Utilizamos algumas espécies que espantavam os mosquitos, tipo uma espécie de eucalipto. Então, resolveu-se fazer uma concessão para viabilizar as obras de recuperação da área degradada, que foi tema, inclusive, na época de estudante, eu consegui galgar o 2º lugar no mundo, no concurso mundial de estudantes, cujo tema era a recuperação de áreas degradadas. Então, eu tive essa felicidade de colocar o tema na minha cidade. Eu não nasci aqui, eu vim para cá, eu tinha 4 anos e meio, foi em dezembro de 1960, 60 para 61, isso. Então, na mesma casa que eu moro hoje. Era do tio-avô, né, Antônio Maia, e ficamos, eu estou até hoje nessa mesma casa. E com isso, então, desenvolvemos, junto com o Gilson, com o José, a equipe que estava mais habituada a lidar com isso do que eu, por exemplo. Tá? Então, fizemos um projeto que dura até hoje, basicamente, algumas poucas alterações, e fizemos lá um poço para o tratamento do churume. Então, conseguiu recolher pelo subsolo e buscamos trazer todo aquele líquido preto fedorento para tratar aerobicamente. Então, tinha aqueles ventiladores de ar, assim, que aí o oxigênio ia oxigenando, e no final ele retornava para molhar o aterro, e vai ficar ali até acontecer a catástrofe. Não, mas na catástrofe, na época não foi batido, mas olha, desceu muito, desceu tudo. O lago, onde era o lago. Levou, inclusive, ao Centro de Educação Ambiental. E você sabia que foi o primeiro no mundo, dentro de uma usina de lixo? Foi o nosso. Tá? Infelizmente... Fez parte da concessão. E toda a arquitetura e o material utilizado já era o conceito da sustentabilidade que hoje é normal. Mas na época, você usar material de demolição, material usado... Arquitetura normanda, né? Era linda, linda. Inclusive o meu cartão pessoal naquele tempo precisava cartão pessoal, né? Aqueles cartõezinhos, é o desenho do chalé. Né? E com isso fizemos, através do Paulo Braga, fizemos um contato com a Unibanco Ecologia. Aí ganhamos aquela televisão de 29 polegadas, era um máximo, antena parabólica, aqueles aparelhos para gravar, equipou. Né? Então a gente passava filme de videocassete, tela, né? Fizemos o auditório, que eram as cadeiras do Eldoradinho. Do Eldorado, ficou Eldoradinho, e usamos lá no nosso salão, né? E aí a Ana Carolina, ela foi a primeira professora lá na escola. E infelizmente, né, a catástrofe levou, né? Foi feita uma nova, não respeitando a história de Nova Friburgo. É a história de amor e ódio. Porque ou as pessoas amam ou não estão nem aí. Então, quem fez o projeto não nos consultou, falta de ética. Tá? E fez uma coisa nova, esquecendo a história, que aquele prédio que veio abaixo pela catástrofe é o prédio que abrigou a primeira escola no mundo dentro de uma usina ambiental, uma usina de reciclagem e compostagem do lixo. Né? Isso é uma falta de respeito. Foi uma pena. Fizeram isso. O edital ficou pronto,
veio a concorrência, a Jacopoli tinha ganho o primeiro, uma empresa finlandesa, que fez a construção da usina propriamente dita, aprovada pela FEMA, muito elogiada. 95 foi isso? 92 ficou pronta. 92. É. E foi objeto até da caída do Neuci, porque disseram que o Jorge Muniz, que era o prefeito, havia utilizado a inauguração como meio político. Aí foi a tese do PDT que acabou em 94, o Heródoto assumiu no lugar foi o segundo lugar, no lugar do Neuci, que tinha vencido a eleição. Aí, nesse tempo, o Dr. Paulo pediu para a gente continuar. Então, parte da elaboração foi feita a gente fora do governo. Tá? Do plano, da concessão, do plano, o que a concessionária ia ter que fazer, as etapas e tal. Não chegou a ser implantada as estações de transferência, que se mostrou economicamente mais viável ir o caminhão 1, 2, 3 vezes por semana, iluminar, por exemplo, em Amparo, por exemplo, Campo do Coelho, do que ter estações de transferência no lixo na época, né? E dos resíduos sólidos, em cada localidade. Para dali já ir separando, etc. Concentrou lá. É. E na água, como é que foi pra gente? E da água nós vimos o seguinte: César Barroso era o superintendente na ocasião. Começou com o Agostinho Rosa Duarte, que detectou isso. Ou seja, tubulação velha, antiga, cidade crescendo, captação, reservação e adução já ultrapassados. Era uma autarquia que gerava lucro, mas era um lucro maquiado. Por quê? Porque não tinha investimento. Não retornava para trocar uma tubulação, por exemplo. Não dava. E a projeção para 2025, ano que nós estamos agora, era tremenda. Era um impacto que seria na cidade tremendo. Não ia ter água. E nem dinheiro para isso. Então, nós fizemos, né, um grupo de sanitaristas, tá? Paulo, Miguel, foi feito... Miguel Fernandes, né, e o Paulo. Foi feito esse plano diretor, né? O professor Pessoa fez o primeiro de esgoto, foi do pai Pessoa. Do Carlinho Pessoa. Pai do Carlinho Pessoa. Então, nós íamos conseguir uma verba junto a Rio 92. Eco 92, mas que a Câmara Municipal não autorizou. Era $1 milhão ou algo parecido, que ia fazer o projeto, não era um plano diretor, era um projeto executivo. Né? E com isso, então, continuou da água também pelo professor Pessoa, e sozinho mesmo, ele, e montamos e fizemos, então, a concessão de água e esgoto com diversos projetos complementares, né? Então a cidade, ele ia ser um sistema de tratamento que poderia ser igual ao de hoje, mas que ele seria separado, que na minha vã filosofia é um me engano que eu gosto, o atual, porque quando chove não trata. Não tem a capacidade. Por quê? Ele é misto. Misto vem a água da chuva, o que aumenta sobremaneira o volume do líquido. E que a estação de tratamento não suportaria, não trataria. Então, simplesmente não funciona na época da chuva, só no tempo seco. Então, é tido como tratamento do tempo seco. Né? E eu falo, para esculhambar um pouquinho, apesar de que funciona, tá? Isso aí é só entre as quatro paredes, né? Eu me engano que eu gosto, né? Mas é... E fizemos também da energia. Ah, sim. Então vamos fechar. Essa da energia, nós passamos de 5 mil pontos para uns 15 mil pontos de luz na cidade. Infelizmente, mudou a lâmpada, eu fui o voto vencidíssimo, né? Porque da incandescente passou para mista ou algo parecido, que era mais econômico e a eficiência muito maior, né? Mas tirou o bucolismo, né?
tivemos um cuidado muito especial com a Praça Getúlio Vargas, tombada pelo patrimônio. Enfim, e isso gerou uma taxa, também foi, na época, era uma briga danada, né? Gerou polêmica, mas que era barato. Então, vamos dizer, R$8 por casa, R$10 por ponto comercial. Foram trocados toda a rede de alta tensão, todos os postes, e passamos de 5 para 15 mil pontos de luz na rua. Ou seja, foram projetos que alteraram o perfil da... Passou para a modernidade. Ligando Itaboraí a Macuco, a Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Investe continuamente em obras de melhoria e ampliação da rodovia. Oferece serviços de socorro médico, resgate, reboque, auxílio mecânico, capturas de animais e combate a incêndio durante 24 horas. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Olá, você que tem registro no CREA. Não é frustrante trabalhar duro, contribuir muito para a Previdência Social, sem saber se você vai poder se aposentar com tranquilidade? A cada ano, o governo federal anuncia cortes nos rendimentos dos aposentados. Você está preparado para viver apenas com o benefício mensal do INSS quando parar de trabalhar? Então saiba que no Brasil, apenas 1% das pessoas conseguem manter seu padrão de vida após a aposentadoria. 99% tem que continuar trabalhando para se manter ou depende de parentes até para tratamentos de saúde, moradia ou pagamento de dívidas. Se não podemos contar com a Previdência Social, o que fazer? A solução é buscar uma previdência que complemente sua renda futura. E você que tem registro no CREA tem uma excelente alternativa. É isso que a Mútua oferece exclusivamente aos seus associados e dependentes. Uma previdência complementar, muito bem administrada, chamada Tecnoprev. Veja algumas vantagens desse plano fechado de previdência. Elevada rentabilidade, acima das médias de mercado. Por quê? O dinheiro que você investe é bem aplicado por profissionais que entendem de mercado financeiro. A BB Previdência, vinculada ao Banco do Brasil e parceira da BB DTVM, líder em administração de recursos de terceiros. E o Tecnoprev reverte toda a rentabilidade dos investimentos para os participantes, pois é um plano sem fins lucrativos, instituído por uma caixa de assistência. Por isso, nossa taxa de carregamento é zero e com menores taxas, maior retorno. Flexibilidade nas contribuições. O Tecnoprev atende também aos profissionais autônomos com renda mensal variável. Você pode suspender ou alterar o valor de contribuição, tanto para mais quanto para menos, respeitando o limite mínimo do plano. O investimento é seguro e pode ser acompanhado pela internet, no computador, tablet e celular. Suas contribuições são individualizadas em extrato e são exclusivas para formar a sua aposentadoria. Transparência. O participante tem acesso a extratos, gráficos de rentabilidade, carteira de investimentos, simuladores de contribuição e aposentadoria e outras informações, disponibilizadas 24 horas por dia no site da BB Previdência, www.bbprevidencia.com.br. E tem mais! Suas contribuições para o Tecnoprev podem ser deduzidas da base de cálculo de seu imposto de renda anual, aumentando ainda mais os seus ganhos. Conheça a Mútua e os benefícios oferecidos para os profissionais do sistema Confea-CREA, associados da Mútua e também para seus dependentes. Venha para o Tecnoprev. Entre em contato com a Mútua pelo telefone 0800 610003 ou e-mail tecnoprev@mutua.com.br ou www.tecnoprev.com.br. Tecnoprev, um futuro sob medida para você e sua família.
essa questão do desenvolvimento baseado no turismo, vem tudo a reboque. Telefonia, energia, as diversas espécies de energia, né? Tanto a hidrelétrica quanto a solar, eólica um pouco menor, aqui no nosso município. E a parte de desenvolvimento, ela tem que ter, na minha visão, não podemos esquecer da nossa história. Nós fomos criados por um decreto real. Nós somos a Suíça brasileira. Cidade real. Cidade real. E nós temos como obrigação conservar isso. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal é moderna, mas ela é em Chaimel. Antigo Unibanco na Avenida Alberto Braun, hoje modificaram pela falta de ética dos arquitetos subsequentes. Não respeitam o trabalho do antecessor. Estou citando alguns meus, tá? E outras pessoas eu não entro no mérito. O outro banco foi no Banco do Brasil, que era lá na Jardinlândia, no Conselheiro Paulino. Na própria Jardinlândia, que de seu Gilson Quinustro. Depois foi desmontada. Enfim, respeitando a história de Nova Friburgo. O Banco Bandeirantes na praça, que depois se transformou em outro banco e depois virou Itaú e agora fechou. Também o chalezão. E daqui para frente? Respeitar. E daqui para frente? Seria a gente mudar. Nós também, eu e Jorge Carvalho, não conseguimos implantar profundamente a história de Nova Friburgo, linda, no currículo escolar. Tá? Implantar assim de forma mesmo contundente, efetiva, uma palavra forte dessa. Fazer parte da vida, para que venha o respeito, a cultura, não é? Vem aí de berço, né? Então, se as pessoas não conhecem, não respeitam. Então, acha bonito aquela que aparece na revista, aquela casa linda, assim, bonitona, cheia de vida, de laje. Então, o que gasta de energia, foi embora, a iluminação foi embora. E daqui para frente, Edu, o que eu sugiro de mobilidade, por exemplo? Mobilidade é pouco a mexer, nós somos num vale. Então é muito difícil, a não ser que haja um investimento maciço no urbanismo. Ou seja, vamos alargar, vamos demolir. Enfim, tem que ter recurso para isso, né? Fazer umas avenidas melhores, maiores, nossas ruas são estreitas. Enfim, haver um respeito pela profissão, respeito pelas leis, amor à profissão. Tá? E respeito às leis, principalmente. E a gente continuar batalhando para mudar no Código de Obras, que ainda é o de 40 e pouco atrás, de quase 100 anos atrás, a colocação que já teve um primórdio no governo do Rogério Cabral, em Muri, por exemplo. Se você transformar a sua casa ou construir aos moldes em Chanel, suíço, alemão, você tem um desconto de IPTU. Coisas de tipo, né? Temos que fazer, na minha visão, a arquitetura e o urbanismo passam por aí. Investimento que é uma troca. Então você vai se transformar num bairro lindo, Blumenau. Tem umas coisas lindas, né? E o Unibanco, por exemplo, de lá, não se incomodou em fazer aquele prédio em Chaimel, não. Os daqui também não. É só obrigar e ser lei. Você ter, né? E a mudança profunda no ser humano. Então, que as pessoas que fazem esse trabalho, prestam esse serviço, eles sejam cada vez mais capazes em, conversando com o seu cliente, fazer essa história linda. O professor Rafael Jacu, por exemplo, tem o livro dele. Coisa linda. Coisa linda. Ali tem muito da história. Quem tem interesse em ter esse conhecimento,
Ali como é que eu vou dizer? Uma enciclopédia que tem ali. Conta Friburgo de cabo a rabo, né? A importância da nossa associação. Quando ela foi criada, 50 anos aproximadamente. 56. Ela reuniu a gama de todos os profissionais que não eram tantos assim como hoje. Hoje nós temos até uma faculdade de arquitetura, faculdade de engenharia. Antes não. Então havia muitos desenhistas que eram desenhistas projetistas com CREA, inclusive pela falta de profissionais. A nossa associação abrange toda a região, são 16 municípios, se eu não me engano. Tá? Pode ser que tenha falha de memória aí. Todos os municípios da circunvizinhança são abrangidos pela Associação de Arquitetos de Nova Friburgo. Levou Então não era mais ou menos, mas só até lá. Tem gente de lá. Exatamente. Foi um trabalho mesmo profundo que instituiu o Código de Ética. Não teve uma falha de não ter mudado o Código de Obras. Tá? Mas muita coisa ficou no Código de Ética. Isso. E o grande plano de, né, o antigo, que hoje se chama plano diretor, sim, que é a lei de uso e parcelamento do solo. Né? Isso, essa foi... 88. O plano diretor, Pingré participou primeiro, depois Gilberto Nader, na época do prefeito Alencar, e o Pingré também no governo, foi no governo do Dr. Amâncio, depois no governo Alencar, depois no nosso governo, que era o do lixo, era o da água, do esgoto, do saneamento, da energia. E depois entrou a lei do uso do solo, que para mim, é um must. Teve a participação de toda a associação, tá? Discussão com a comunidade, implantação de ideias novas. Vou dar um exemplo. Projeto especial. Então, é humanamente impossível você conhecer 100% do território. Então, eu tenho uma área que eu gostaria de fazer, por exemplo, um moinho holandês para eu morar. Não tem nada a ver com Nova Friburgo, mas tem a ver um pouco com a Alemanha. Então, na época eu era o secretário, eu autorizei que fosse querendo construir na Chácara do Paraíso. Isso. O moinho é uma coisa que abrangia a projeto especial. Então, se você tinha uma ideia, desde que não interferisse com a comunidade, que se fosse feito uma troca em benefício da comunidade. Compensação, né? Compensação. Sensacional isso. E dividimos o município em bacias hidrográficas, que na época foi uma coisa... Novidade. Muito, muito, muito. Foram os primórdios mesmo, tá? Nem o país era dividido assim. Exato. Então fomos muito felizes e ela dura até hoje com algumas alterações, tá? Por exemplo, trocar agora... Ou se você for construir hoje em Nova Friburgo, você não consegue construir um chalé suíço. Porque Carlos Alberto Panella, ele foi um dos que mais fez planos diretores no nosso estado. E pegam cópia, e lá em Araruama, foi o primeiro que ele fez, ele determinou algumas alturas, enfim, fez algumas, e é o mesmo copia e cola atual. Então, você tem hoje determinadas alturas permitidas e o mais grotesco é a falta de conhecimento do que seja um ático. É onde junta a engenharia, a arquitetura e a física. Você estuda aquele volume que dá entre o telhado e o forro para poder aerar e ter um equilíbrio de temperatura. Então determinou que a altura
máxima é 1,20. Você não põe nem uma caixa d'água, quanto mais tratar um ártico. É verdade. E como faz um chalé suíço sem o bico? Não pode, está usando como 3 andares em vez de 2. E daí, cara? É o chalé suíço. São discussões. São essas coisas do futuro. O que me preocupa é a pessoa que não tem visão. Sai assim, ó. 1 mais 1 igual a 2. Mas e a história? O que nós somos? A parte humana, a arquitetura humana, desenvolvimento humano, fica onde? Essa é a minha preocupação para o futuro, Daniel. A gente agradece, né? E aí eu vou fechar esse primeiro, aí eu já vou deixar gravado hoje o final desse primeiro, né? No próximo não posso esquecer a camisa. Tá bom, vai. Vou ter uma foto te mandar. Camisa não tá legal. Bom, estamos terminando esse primeiro bloco, né? Hoje com o arquiteto e urbanista Eduardo De Vries, e vamos aos nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores, e agradecer sempre ao concessionário Rota 116, a Vermar, né, materiais de construção, ao CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ao CAL, Conselho de Agronomia de Agronomia. Arquitetura e urbanismo. Dá aquele pique agora. Que o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e a todos que nos apoiam nesse tempo todo. Até já.